Pessoal, um prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Nesse momento, vamos dar início ao nosso curso reta final para o concurso da Caixa Econômica Federal no tópico Conhecimentos Bancários. Você, candidato a concurso em qualquer parte do país, estamos trabalhando o edital do CESP de 2014. Meu nome é Cosme Sérgio e, nesse momento, estamos aqui em Brasília. Vamos abordar, todos os pontos do edital, só que vamos abordar de forma objetiva e em cima de questões. Sempre vai ter uma teoria, vai ter uma explicação, mas o mais importante nesse curso reta final é a resolução de questões de provas anteriores. Beleza? Fique atento, tranquilo. Vamos começar aqui o nosso trabalho com uma pequena revisão aqui. Fecha na tela. À sua esquerda, você tem os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Você tem à sua esquerda o Conselho Monetário Nacional, você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, e você tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. Fechando aqui em mim, os órgãos normativos são aqueles órgãos que elaboram as políticas. Os órgãos normativos são aqueles órgãos que estabelecem as diretrizes para determinado segmento. Vou falar deles. As entidades supervisoras, que eu vou falar delas agora, são entidades que vão executar aquelas diretrizes, dos órgãos que são os órgãos normativos. Repare que as entidades supervisoras, na realidade, elas vão supervisionar as empresas que vão operar no segmento. No segmento de banco, no segmento de bolsa de valores, no segmento de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, e no segmento de previdência complementar fechada, que a gente chama de fundo de pensão. Beleza? Acompanhe comigo, Volta na tela lá. Temos aí, a primeira coisa que nós temos aí, à sua esquerda, é a primeira entidade supervisora, que é o Banco Central do Brasil. Ele vai seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ele vai fiscalizar, executar as políticas do Conselho Monetário Nacional nas instituições financeiras, que captam depósito à vista, a prazo, também demais instituições financeiras e outros intermediários financeiros, além das administradoras de recursos terceiros e dos bancos de câmbio. Também, ainda na estrutura aí de baixo, você vê a Comissão de Valores Mobiliários, entidade que segue as normas do Conselho Monetário Nacional no que diz respeito à Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros. E nós temos aí também a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que vai trabalhar com os operadores, as seguradoras, os resseguradores, a sociedade de capitalização, as entidades abertas de previdência complementar. E nós temos a Previc aí embaixo, que é uma entidade que segue as linhas, as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar, no que diz respeito à entidade fechada de Previdência Complementar, que são os fundos de pensão. Fechando aqui em mim, nós temos Previdência Complementar aberta, supervisionada pela SUSEP, e Previdência Complementar fechada, fundo de pensão, supervisionado pela Previc. Uma previdência complementar é uma previdência onde eu tenho um período de carregamento, onde eu faço os pagamentos mensais, e depois de determinado período eu recebo em uma parcela só, ou recebo em parcelas um valor, como se fosse uma aposentadoria. Um fundo de pensão, no caso da previdência complementar fechada, uma previdência complementar aberta, no caso de uma previdência aberta, que é fiscalizada pela SUSEP. Tudo bem? A gente sabe que existe um teto para a aposentadoria de quem é CLT e existe um teto também a partir do governo Dilma para quem está ingressando também agora na administração pública. Ou seja, eu tenho um segmento que já era um segmento forte. Com o governo Dilma, o segmento precisa ser mais forte ainda, porque muitos servidores públicos estão e vão aderir ainda mais os fundos de pensão. Porque o fundo de pensão, ele vai pagar a diferença entre o teto da Previdência, do INSS, e o valor que a pessoa recebe. O teto da Previdência é 4 mil alguma coisa. Exemplo, a pessoa aposenta com 8. Então, do INSS, ele recebe no máximo o teto, 4.100 e alguma coisa. A diferença até chegar nos R$8.000, ele vai receber da Previdência Complementar.
Se não é servidor público, se não é ligado a órgão nenhum, da Previdência Complementar Aberta, se ele optar por uma Previdência Complementar Aberta. Se for no caso de uma Previdência Complementar Fechada, se é servidor público, fundo de pensão. O fundo de pensão é aquele onde apenas alguém que é ligado a órgão ou entidade pode participar. Já a Previdência Complementar Aberta, não existe esta restrição, qualquer um pode participar. Beleza? Feita esta pequena introdução, vamos para a questão número 1. O Sistema Financeiro Nacional tem como objetivo a intermediação de recursos entre os agentes econômicos, as pessoas, as empresas e o governo. Compõe-se de um sistema de instituições, órgãos e entidades em uma complexa rede de relacionamentos que envolvem a normatização, a supervisão e a operacionalização. Com referência a esse assunto, julgue os itens. Sempre que for necessário, competirá ao Conselho Monetário Nacional limitar as taxas de juros, de maneira a assegurar taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover, entre outros, investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias. O item está correto. Professor, limitar a taxa de juro é... Quem é que de fato faz esse limite, seguindo a normatização do Conselho Monetário Nacional? É o Banco Central. Acompanhe que a questão 1, o item está correto. Aqui, ó, nesse próximo slide, eu coloco para você, né, vamos dizer assim, as funções do Conselho Monetário Nacional. Olha só, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, em qualquer segmento, inclusive no segmento agropecuário. Regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos, ou seja, valor que tem a ver com importação e exportações. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras às melhores aplicações de capital. Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. Estabelecer e coordenar as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial, creditícia. Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. E também disciplinar os instrumentos de política monetária e política cambial. Ou seja, fechando aqui em mim, atribuições do Conselho Monetário Nacional, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional com relação a bancos e com relação à Bolsa de Valores. Com relação a banco, a instituição supervisora encarregada é o Banco Central. Com relação à Bolsa de Valores, o encarregado é a Comissão de Valores Mobiliários. Beleza?